mais uma vez. Ora, então hoje é a dieta, questão fundamental para andar bem disposto. E hoje até temos pratos já preparados. Francisco, bom dia. Bom dia, Júlia. Nosso consultor alimentar. Hoje vamos falar de alimentos fermentados. Hoje vamos falar de alimentos fermentados. E os alimentos fermentados são, ou a fermentação de alimentos, é provavelmente a prática culinária mais antiga que se conhece. Assim, há registros de alimentos fermentados que foram originários a cerca de 4 séculos antes de Cristo. O que é bastante tempo. O que é bastante antigo. Século IV antes de Cristo. Conhecem-se alimentos que foram fermentados nessa altura. E em todas as culturas ao longo da história houve como hábito comer alimentos fermentados. Inclusive em Portugal, sob a forma de azeitonas, por exemplo, sob a forma de vinho, que é um alimento fermentado, sob a forma de cerveja, não tanto tradicionalmente neste país, mais vinho aqui, e o consumo desses alimentos tem-se perdido. Na maior parte dos países esse consumo perde-se, ou então a qualidade desses alimentos agora está francamente adulterada. No entanto, os alimentos fermentados são vitais para uma boa saúde, particularmente porque os alimentos fermentados o que fazem é que reconstroem a flora intestinal. Pôs a mão oportunamente na barriga, Francisco. É para saberem que é aqui a flora intestinal, nesta zona. Que reconstrói a flora intestinal. É assim, eu vou tentar explicar isto de uma forma simples, mas os nossos intestinos são a nossa raiz biológica. E a raiz é literalmente a raiz neste caso. O papel dos nossos intestinos no corpo é o mesmo papel de uma raiz numa planta. É assim, no solo existem milhões de micro-organismos e existe um determinado habitat e a raiz recebe os nutrientes do solo e, se os nutrientes forem bons e se a raiz estiver como deve ser, a planta cresce. Sim, no nosso caso, eu repito literalmente outra vez, a nossa raiz são os intestinos e o que se passa nos nossos intestinos é semelhante àquilo que se passa no solo. Nós temos nos nossos intestinos, particularmente no intestino delgado, milhões de micro-organismos. E milhões significa milhões de micro-organismos. Ao mesmo tempo, a extensão do intestino delgado é extraordinariamente vasta, sabem? Se uma coisa que vão ficar espantados é, se desdobrarmos o intestino inteiro, portanto, as chamadas vilosidades intestinais que são muito compactas, temos qualquer coisa como um campo de futebol. Isso eu sabia. Que é uma... Já imaginaram tanta área dentro de nós? Assim. Mas sem relva. Sem relva, sim. A relva são as velocidades. É um campo de futebol, não é exatamente o perímetro de um campo de futebol, mas muito perto do perímetro de um campo de futebol para jogar 11 jogadores de cada lado. Okay? Portanto, a fonte da nossa vida é no intestino delgado. E a causa principal das doenças, de um ponto de vista físico, e obviamente que há causas diferentes que causas físicas para os problemas de saúde, há causas emocionais, há causas ambientais, mas de um ponto de vista físico os problemas começam precisamente no sistema digestivo, no nosso tubo digestivo, intestinos e estômago em particular, ou pelo menos na minha opinião. E ter uns intestinos em bom estado e ter uma flora intestinal adequada é fundamental para nos sentirmos bem e para recebermos os nutrientes como deve ser. Portanto, nesta zona do intestino delgado, por exemplo, finaliza-se a digestão, a proteína desdobra-se em aminoácidos, os hidratos de carbono complexos em hidratos de carbono simples, sintetizamos, por exemplo, vitaminas, em particular vitaminas do grupo B, que são responsáveis, por exemplo, pela síntese de ácido glutâmico. Isto agora é uma chatice. Isso acontece tudo nos intestinos? Tudo, que por sua vez é responsável pelo bom funcionamento do sistema nervoso. Portanto, isto é vital. O que acontece é que na maioria das pessoas modernas, que somos nós, os intestinos, uns mais modernos, outros menos modernos, mas assim, a flora intestinal está em sério mau estado. Uma é assim, porque a alimentação moderna é má. E sabe-se, por exemplo, que uma das razões pelas quais muitas infecções já não são debeladas por antibióticos, e isso é um facto corrente, é que muita da carne que se come tem tantos antibióticos que os micro-organismos adaptam-se a esses antibióticos já presentes na carne. Ao mesmo tempo, esses antibióticos da carne destroem, por exemplo, a nossa flora intestinal. Quando comemos alimentos, por exemplo, que provocam uma grande acidez, a acidez produzida no estômago, quando em excesso, destrói também a nossa flora intestinal, por exemplo. Quando tomamos medicamentos, a flora intestinal é destruída. Ao mesmo tempo, se não repomos esses micro-organismos vitais através de alimentos adequados, a saúde dos intestinos fica em sério mau estado. Ou seja, começamos a ter nesta zona, aqui, outra vez, começamos a ter nos intestinos uns animaizinhos que não deviam lá estar. Ou seja, a flora e a fauna começam a ser diferentes. E, por exemplo, quando há uma grande quantidade de gases intestinais, isso significa já a flora intestinal a ser
afetada. Doenças como, por exemplo, colite, significa já uma flora intestinal em sério mau estado. Ou doença de Crohn, que é uma doença moderna que está a aumentar a olhos vistos, mostra também já uma flora intestinal muito afetada. E a maioria das pessoas tem essa flora intestinal em mau estado, devido à forma como comemos. Como corrigir? Assim, como corrigir? Começamos por comer melhor, e comer melhor significa, na minha opinião, comer, como eu tenho falado ao longo destes programas, essencialmente começar a comer cereais integrais todos os dias, começar a comer vegetais todos os dias, reduzir o consumo de gordura saturada, como por exemplo a gordura presente na carne, reduzir o consumo de açúcar, tudo isso que temos vindo a falar. Mas mesmo que a pessoa tenha uma alimentação com base em cereais e vegetais, se não comer produtos fermentados, ainda assim a alimentação pode ser deficiente. Porque os produtos fermentados ajudam-nos a digerir a comida. Os produtos fermentados são uma das melhores ajudas digestivas que podemos ter. Os produtos fermentados ajudam a sintetizar melhor as vitaminas, por exemplo. Os produtos fermentados fazem uma pele muito mais bonita, por exemplo. Isso interessa-nos muito, às senhoras. Os produtos fermentados, ao contribuírem para uma melhor flora intestinal, fazem com que os rins fiquem muito mais aliviados no seu trabalho de filtrar o sangue. E são, francamente, alimentos que devíamos usar. Eu, pessoalmente, acho que deviam ser usados a todas as refeições. E há uma variedade enorme desses alimentos disponíveis. Essa é a dificuldade. É que, para a grande maioria das pessoas, os alimentos fermentados são os iogurtes. É assim, para a grande maioria das pessoas, os iogurtes são os alimentos fermentados e iogurtes são realmente alimentos fermentados e pelo facto de serem fermentados, são de melhor qualidade do que é, por exemplo, o leite. Os iogurtes são mais fáceis de digerir do que o leite é, mas ao mesmo tempo, os iogurtes, tal como o leite, tendem a criar bastantes mucos, em particular no sistema respiratório, mas bastantes mucos no organismo. Os produtos fermentados de origem vegetal, na minha opinião, são bastante mais adequados. Quais são? É assim, tradicionalmente no nosso país, produtos fermentados de origem vegetal são azeitonas. É assim, e sempre se comeu azeitonas no país. Portugal é um país de oliveiras. Temos muitas oliveiras, naturalmente. E daí termos azeite e termos azeitonas. E as azeitonas, por si, são um alimento fermentado. O problema com as azeitonas modernas é que as azeitonas agora são tratadas com soda cáustica. E para além de outros produtos químicos que aceleram francamente o processo de fermentação. O que acontece também com outros produtos fermentados. É assim, no Oriente há produtos fermentados extraordinários, que eu vou mostrar alguns, mas a maioria desses produtos, quando comercializados, a qualidade é alterada. Porque produtos que demoram, por exemplo, 1 ano a fermentar, conseguem-se fermentar num mês. Claro. E aí o que se faz é, em vez de deixar o processo correr naturalmente, adiciona-se produtos químicos, adiciona-se açúcar, o processo de fermentação torna-se muito mais rápido e o produto fica deficiente. Portanto, isso acontece também com os produtos que nós temos, como, por exemplo, azeitonas ou vinho martelo, por exemplo. É assim, vinho, cerveja, whisky. Hoje é que a Júlia fica contente. Isto hoje tem assim Por amor de Deus, dito dessa maneira, parece que eu tenho hábitos Não, hoje tem um ar mais festivo, sabe? Hoje não temos hoje não é tão radical. Hoje não é tão radical. Exatamente. Não. Portanto, hoje não temos então, esses líquidos estão todos. Esses alimentos, por exemplo, de um ponto de vista de saúde, são, na minha opinião, muito melhores do que são, por exemplo, refrigerantes. Porque, assim, uma pequena quantidade de álcool, que é um produto fermentado, particularmente estes três que eu mencionei, pode beneficiar bastante o sistema digestivo, em particular se a pessoa comer normalmente produtos animais. Porque esses alimentos, bebidas alcoólicas em pequena quantidade, ajudam realmente a digerir proteína animal. E são de longe melhor para a saúde do que são muitos dos refrigerantes modernos, que são essencialmente químicos e açúcar. É assim, obviamente que ninguém... É uma tirada revolucionária, Francisco. Não, é uma tirada conhecida, sabe? É assim, isto é conhecido. É assim, a maioria dos nutricionistas ou médicos sabe isto. Obviamente, há uma diferença grande entre ser alcoólico e consumir moderadamente, em situações especiais, álcool. E, assim, e todas as culturas ao longo dos séculos utilizaram, particularmente em situações festivas, pequena quantidade de álcool, sempre. Assim, há milhares de anos. Mas não utilizaram refrigerantes nunca, nem utilizaram hambúrgueres, nem utilizaram muitos dos alimentos que nós agora, ou que a maioria das pessoas agora consome. Portanto, pequena quantidade desses alimentos são também alimentos fermentados. No entanto, não devem ser utilizados em grande quantidade em todos os dias. Há produtos melhores, como alguns que vamos mostrar agora. Vamos mostrar agora? Aliás, então, estou curiosíssima para ver. Sim, eu deixo aquilo para o fim, porque aquilo suscita mais curiosidade. Sim, assim. E então, isto são picos. Portanto, aqui temos azeitonas, que as azeitonas toda a gente conhece, dispensam a apresentação. E depois, junto com as azeitonas, estão picles. Neste caso, picles de couve-flor, cenouras e nabo. É assim, a diferença entre estes picles e os picles que poderão ter em casa é que estes picles não têm vinagre adicionado. Portanto, neste caso concreto, isto são picles de salmoura.
Os vegetais são colocados em água e sal, deixam-se estar em frascos durante 10, 15 dias, conforme o tipo de picles que se pretenda, e têm este produto que aqui está agora. E estes picles, por exemplo, ajudam seriamente a digestão. Estes picles fazem com que a flora intestinal seja reconstruída. E pode-se fazer picles com salmoura, pode fazer picles com molho de soja, pode fazer picles com uma série de produtos diferentes. Essencialmente o que se deve fazer é evitar o vinagre nos picles. Portanto, eles têm um sabor ácido, tal como os picles, mas não tão ácido como os picles produzidos com vinagre. Com Vamos vinagre lá mostrar os picles de novo, Francisco, sem tornar as azeitonas. Ali. Vá lá, uma. Muito bem. Parecem os picles tradicionais, São iguaizinhos. Iguaizinhos, mas não têm exatamente o mesmo sabor. E são extremamente saborosos. E, por exemplo, se as pessoas se habituarem a comer, digamos, uma colher de sopa disto, todos os dias, ou a cada refeição, a digestão melhora de certeza. Os intestinos vão começar a funcionar muito melhor, o estômago vai começar a funcionar muito melhor. Isso confecciona-se em casa, Francisco? Isto, assim, pode-se comprar feito em casas de produtos naturais, é facílimo de confeccionar em casa, é muito mais económico confeccionar em casa. E Qual é? Sabe a receita, Francisco? É assim, no que toca aos picles de salmoura, eu sou um bocado azelha. É assim, e porque é difícil fazer picles como deve ser, mas digamos, para 1 litro de água, cerca de uma colher de sopa bem cheia de sal. Portanto, dissolve-se o sal na água, juntam-se os vegetais a esses frascos, fecha-se, ou então podem tapar só os frascos com rede, para haver uma fermentação mais adequada, e depois colocam num sítio escuro durante uma semana, retiram e depois de abrir guardam no frigorífico. Muito bem. Okay? E agora? E há picles fantásticos que se podem fazer. E o que é isso agora? Agora, passamos ao prato do meio. Prato do meio. É assim, aqui estão 2 tipos de picles. Um é tradicional na Alemanha, na Áustria, nos países do norte da Europa, que se chama chucrute. É picle de couve. E o picle, aqui, isto é muito simples de fazer também, um bocadinho mais trabalhoso que os picles que eu acabei de mostrar. Assim. Assim está bom. E o que se faz é cortar a couve muito miudinha. Couve qualquer? Couve, em particular couve tipo couve lombarda. Depois salpicar a couve com sal, pressioná-la e há prensas específicas para o efeito, deixar estar cerca de 15 dias, bem que possa estar mais tempo, e tem isto que está. Esta foi comprada já feita, e há chucrute excelente no mercado. Uma vez mais, isto não é chucrute com vinagre adicionado, é simplesmente couve e sal. O sabor é excelente. Chucrute é também bom, por exemplo, para o fígado. O sabor ácido que o chucrute tem auxilia o fígado a trabalhar melhor. Portanto, para além de ajudar os intestinos e o estômago, facilita bastante o trabalho do fígado. Mas essa é chucrute comprada em casas de Em produtos casas de naturais? produtos naturais, sim. Certo. Ou naquelas dependências especiais dos supermercados, não é? Naquelas Exatamente. prateleiras especiais. Portanto, essencialmente, isto é chucrute Com que é com produzida sal. através de métodos tradicionais, como se fazia tradicionalmente o chucrute, sem ter produtos químicos, sem ter açúcar, sem que o processo de fermentação seja acelerado artificialmente. E é excelente, já deve ter provado. Sim, já, É mas bom. não desse. Não desse. O sabor não tem praticamente diferença. Okay? É mais o processo em si que é diferente do que propriamente o sabor. Se tiverem um sabor mais gourmet, notam que esta que é mais boa. E estas coisinhas castanhas? Estas coisinhas castanhas são uma coisa que tem um nome estranho, chamam-se ameixas umeboshi. E isto é um pickle japonês. E as ameixas umeboshi são consideradas um antibiótico natural. E são extraordinariamente eficazes no caso de problemas intestinais, problemas de estômago. E funcionam mesmo como antibiótico. Isto é um pickle de uma ameixa que é fermentado durante mais de 1 ano. Portanto, tem que passar pelo menos por 4 estações. Outono, inverno, primavera e verão, no mínimo. Okay? Poderá ficar mais do que isso. Portanto, as ameixas são retiradas das árvores, quando verdes ainda, são colocadas em barricas. Okay? Depois junta-se uma folha, que se chama folha de shiso, que lhe dá esta cor de laranja, sal, uma vez que isto é um pickle, e depois são pressionadas e deixa-se estar assim durante 1 ano no mínimo. E depois dá estas ameixas pequeninas. E que são comercializadas no mundo inteiro. Que são comercializadas no mundo inteiro e que, regra geral, não se comem diretamente. Okay? Isto utiliza-se, por exemplo, em pastas para vegetais, pode-se utilizar para cozinhar os cereais, pode fazer molhos excelentes. O sabor é muito ácido e muito salgado. Se puserem na boca, ficam arrepiados. É muito ácido e salgado. Quando diluído, o sabor é bastante agradável e é um alimento-medicamento excelente. Okay? Portanto, é outro tipo de pickle. Diferente de chucrute, com qualidades diferentes, mas também um alimento fermentado. Vamos então ao outro prato. Esse sim, Depois, que parece bastante bizarro na apresentação. Bizarro, é assim. Isto não é baixa um bocadinho para ali, Okay. Francisco. Isto não é um prato, para já. Ou seja, isto não se come assim. O que aqui está é pasta de soja. Chama-se miso. Okay? E é um produto fermentado a partir do feijão soja, e neste caso feijão soja e cevada. Há pasta de soja com
feijão de soja só, feijão de soja e arroz, feijão de soja e cevada e uma série de outras variedades. E este miso é principalmente utilizado na sopa. É assim, na mitologia japonesa, dizem que o miso foi um presente dos deuses para a humanidade. Que é engraçado. Sim, isto. Nem sempre os presentes têm bom aspecto, não é? É assim. Nem sempre, mas este não é presente envenenado, é mesmo um presente. É um presente a sério. Um presente a sério. É assim, o miso tem uma capacidade extraordinária de ajudar a limpar o organismo de poluição, inclusivamente, por exemplo, de detritos radioativos tão fortes como temos estrôncio 90. Aqui, o feijão soja é fermentado em conjunto com cevada e sal durante também cerca de ano e meio e dá esta pasta que se dissolve em sopas em geral. Uma sopa que fica com aspecto castanho. Baixa um bocadinho. Ele parece tão compacto que não desliza. E pode ser utilizado, é compacto, e pode ser utilizada também, por exemplo, para molhos, para pastas. O sabor é agradável, é salgado, portanto isto é um pickle também. E o sabor é muito melhor do que o aspecto, porque isto não se deve comer como aqui está. Isto tem que se mostrar assim. Tem que se mostrar, claro, para perceber. Eu posso dizer que, por exemplo, para um prato de sopa grande utilizariam aí uma colher de chá disto, dissolvido na sopa. Portanto, estão aí muitos litros de sopa. Estão aqui uns litros de sopa baixos. E este tomate é só decorativo, está bem? O miso não vem com tomate em geral. É só para dar... É um excelente alimento. Miso é provavelmente dos melhores alimentos fermentados que existem. E além destes que me Depois, falou, temos mais o que é que há mais? O que é que há mais? Temos mais um que é muito conhecido, não sei se conseguem ver bem assim, isto é molho de soja. Shoyu, há também molho de soja tamari, há muitas qualidades diferentes de molho de soja. O molho de soja é muito conhecido dos restaurantes chineses e muito conhecido dos restaurantes japoneses e encontra-se também à venda em praticamente todos os supermercados. Isto é também um produto fermentado. Aliás, o molho de soja, tradicionalmente, o que é o líquido que fica sobre as barricas, desculpem, quando se faz o miso. Portanto, produz-se esta pasta, há um líquido que fica sobre a barrica ao fim do tempo normal de fermentação, e esse líquido chama-se molho de soja tamari, que tem um sabor fantástico, e esse é o melhor molho de soja que existe, obviamente há em quantidades muito menores. É assim, o molho de soja não deve ser feito com produtos químicos, e a maioria do molho de soja que podem adquirir no mercado tem produtos químicos. O processo de fermentação é muito acelerado, tem não só produtos químicos, como muito açúcar. Também, é assim, algo que eu me esqueci de referir, muitos dos produtos fermentados que se encontram no mercado são pasteurizados. Um produto fermentado pasteurizado perde a vida. É assim, isto são essencialmente alimentos vivos, que têm vida, têm micro-organismos, e são esses micro-organismos que vão mesmo reconstruir a tal flora intestinal. Quando estes alimentos são pasteurizados, o que frequentemente acontece, deixam de ser alimentos vivos. O sabor mantém-se mais ou menos inalterado, mas digamos que as qualidades terapêuticas são bastante diferentes. Francisco, este molho de soja também se encontra nas casas? Este molho de soja e outros encontram-se em casas de produtos naturais. Portanto, adquire-se tudo nos mesmos locais, não é? Adquire-se tudo nos mesmos locais. Há outros produtos fermentados, por exemplo, há um oriundo da Indonésia, que não convém mencionar muito nesta altura, exato. Não calha muito bem. Mas muito antes do regime indonésio atual, e antes de Timor, é assim, que é um produto muito, muito antigo na Indonésia que se chama tempeh, que é fermentado a partir do feijão soja e que é um produto excelente. Há um outro produto, neste caso japonês, que se chama natto. Em todas as culturas, sem exceção, eu podia ter aqui provavelmente uma dúzia ou 20 exemplos diferentes, todas as culturas, sem exceção, tiveram os seus produtos fermentados. Porque correspondeu à mesma necessidade. Que correspondeu a primeira necessidade dos produtos fermentados foi preservar os alimentos. Os produtos fermentados não se estragam e, por exemplo, no inverno, quando há poucos vegetais, fermentar os vegetais faz com que eles se conservem todo o inverno e com que a pessoa possa comer vegetais durante o inverno também. Depois descobriram que estes produtos têm propriedades medicinais boas. Bom, vamos passar às perguntas dentro de alguns segundos. Antes disso, quero só dizer-vos que 16 anos à espera de uma operação às varizes. É o caso que vamos ter hoje, primeiro no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, depois no Garcia da Horta, em Almada. Maria da Conceição Nunes espera e desespera com as dores que persistem a aumentar e com uma atividade profissional que a obriga a estar muitas horas de pé. Este é o caso da Praça Pública. Agora vamos às perguntas. Faz favor dizer. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de perguntar se à noite, antes de deitarem, há inconveniente para o repouso comer produtos fermentados, designadamente iogurtes. Antes de ir para a cama? Sim. Assim, uma boa prática que eu já referi aqui é não comer antes de dormir. Comer antes de dormir afeta bastante o processo digestivo e não é uma boa prática de uma forma geral, quer seja o iogurte, quer seja o outro alimento qualquer. Portanto, não aconselharia a fazer isso antes de dormir, não. Assim, na minha opinião também, o iogurte não é o melhor tipo de alimento fermentado que existe. Eu pessoalmente acho que os produtos fermentados de origem vegetal são superiores aos produtos fermentados de origem animal.
pessoalmente. Muito obrigada. Anitta, azeitonas. Como pouco. Porquê? Não é porque não gosto, gosto muito, mas me faz mal à garganta. É das coisas que nos faz pior às nossas gargantas, para quem É? canta. Exatamente. Sabia disto, Francisco? Que a azeitona podia ter uma implicação nas cordas vocais? Já uma vez tinha ouvido isto? Não, nunca tinha ouvido falar isso e O próprio óleo. O tal óleo, Sim, é óleo da verdade, sim, fermentação. óleo em excesso afeta as sim, cordas senhor. vocais, é verdade. Sim. Nós evitamos todos de comer azeitonas por causa disso, mas eu gosto imenso de azeitonas. E estes Sim, mas o hábitos problema é que depois geralmente se rega o bacalhau assim com doses bastante grandes de azeite. O bacalhauzinho tem que levar sempre bom azeite. É assim, por exemplo, é melhor, as azeitonas em si são melhores que o azeite. E o azeite sendo um óleo é sempre um produto refinado. Claro. Em que o azeite não tem toda a azeitona em si. Portanto, a azeitona tem uma qualidade de óleo melhor do que tem, por exemplo, o azeite. Agora, há um problema, que eu já disse aqui, muitas das azeitonas que existem são de franca má qualidade. Má qualidade. Anitta, hábitos alimentares, como é que é? Bons ou maus? Sou capaz de comer mal, não sei. Até porque a minha profissão, não podemos às vezes respeitar uma dieta como deve ser. Claro. Porque Tem horas, não temos horas A que horas é que janta, normalmente? É conforme. Janta Mas antes ou depois? normalmente eu janto por volta das 7 quando estou em casa. Mas há alturas que eu estou a gravar, por exemplo, não há horas de pequeno almoço, não há horas de almoço. Não há... E, por exemplo, quando quando está a calha. cantar à noite, como é que é? Isso sim. Isso. É às Eu já 7h30? tenho- Às 7 horas, 7h30. Antes de ir Antes cantar? de ir trabalhar. E depois à noite faz uma ceia, se calhar? Não faço porque não posso. Só É porque- quando eu tenho fome. Pois é, mas antes de dormir, diz o Francisco para todos, não Não, pode não dizer. se deve realmente. E eu agora, quando às vezes como qualquer coisa, já não me sinto bem. Muito bem. Anitta, muito obrigada. Mais uma pergunta. Faz favor, minha senhora. Bom dia. Bom dia. Eu gostava que me dissesse, por favor, se quando os alimentos fermentados, estamos a comê-los, se os antibióticos pode prejudicar a uma pessoa que esteja a tomar antibióticos. Não, pelo contrário, é assim, se estiverem a tomar antibióticos, devem mesmo comer alimentos fermentados. Sim, os médicos, regra geral, quando receitam antibióticos, receitam, ou pelo menos deveriam receitar, e na generalidade isso acontece realmente, vitaminas do complexo B. Porque os antibióticos destroem muito depressa a flora intestinal. Assim, o próprio nome antibiótico significa contra a vida, antibio. Portanto, os antibióticos destroem a vida e particularmente destroem a vida destes micro-organismos e de outros. É assim, eles visam destruir micro-organismos que não são bons, mas no processo acabam por destruir aqueles que também são benéficos. Portanto, se tomarem antibióticos, é essencial comer produtos fermentados todos os dias. Muito obrigada. Assim, isso ajuda francamente a restabelecer mais depressa. Eu julgo que ainda tenho tempo para mais uma pergunta, minha senhora, rapidamente. Bom dia. Ponha o microfone à sua frente. por Bom favor. dia. Bom Eu dia. queria pedir, por favor, que me dissesse se um alimento, um produto que azede, fique estragado, se fermenta. Não percebi bem a pergunta. Se peço um desculpa. produto que se estraga, se fermenta. Se fermenta. É assim, um produto podre que Sim, se tiver fermenta podre, realmente, é exatamente, assim, mas pois. Não convém comer. mas os micro-organismos de um alimento podre não são exatamente os mesmos no processo deste. Não devemos comer alimentos que se estragam, não. Okay? Portanto, são alimentos fermentados, mas não é desses alimentos fermentados que estamos a falar aqui. Portanto, não devem usar alimentos que se estragam. Muito obrigada, minha particularmente senhora. assim, produtos animais que se estraguem podem provocar intoxicações relativamente sérias. Francisco. Vegetais, não tanto. Quanto a alimentos fermentados, estamos conversados por hoje. Se calhar voltaremos ao assunto. Para a semana, o que vai ser? Para a semana vamos falar de hipoglicemia, que significa níveis de açúcar baixos, que é um sintoma que muitas pessoas têm sem sequer o saberem e que está na causa de muitas queixas, quer físicas, quer emocionais. Portanto, vamos falar disso na próxima semana. Muito obrigada, Francisco.